Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, no oferecimento da Auto Acre. Olha, faz uma visita na Auto Acre, conhece os veículos da Kia, porque você vai se surpreender. Tem um modelo que combina com você. Os veículos da Kia têm 5 anos de garantia, tem a mais avançada tecnologia automotiva, tem um design moderno, tem um modelo que combina com você. A Kia Auto Acre fica ali na Via Chico Mendes, em frente à Recol Distribuidora. E eu recebo aqui no Gazeta Entrevista hoje o senador Aníbal Diniz, do Partido dos Trabalhadores. Nesta quinta-feira, acontece aqui em Rio Branco uma audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado para discutir o Plano Nacional de Banda Larga, que é uma política do governo federal que tem como meta levar a internet para toda a população do norte, do nordeste, das regiões mais distantes. Mas antes de entrar nesse assunto, senador, eu já quero começar falando de um assunto que hoje impactou o Brasil todo, que foi a morte do candidato a presidente Eduardo Campos. O senhor que é senador, que convive diretamente com o Senado, com o Congresso, como é que isso repercutiu lá em Brasília hoje? Boa noite. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos os nossos telespectadores da TV Gazeta. Realmente, o impacto da morte do senador Eduardo Campos, do ex-governador Eduardo Campos, é algo que mexe com a política nacional, né? Tão logo saiu a notícia, o candidato Aécio Neves, do PSDB, se dirigiu para Santos, a própria Marina Silva, né, nossa colega aqui do Acre, companheira de tantos anos de batalha, também se dirigiu lá para Santos para acompanhar todo o desdobramento daquele acidente. Uma tragédia, né? O que a gente pode dizer é que a gente fica consternado, todo mundo de luto, o Brasil de luto, né? Porque na realidade põe a todos com a obrigação de fazer uma reflexão, né? Todo mundo está tão apressado, com tantos planos, com tantos projetos na vida, e chega um determinado momento a vida é interrompida. Então isso aconteceu, uma pessoa cheia de sonhos que teve a vida interrompida num acidente e deixa a sua família, né? 5 filhos, né? E uma pessoa jovem, né? Uma pessoa que não tinha muito ainda a contribuir com o Brasil. Mas é a vida. O Partido dos Trabalhadores, no Plano Nacional, decretou 3 dias de suspensão da campanha, né? Como uma forma de expressar o seu luto, o seu sentimento de pesar aos familiares e aos correligionários do ex-governador Eduardo Campos. E o mesmo eu faço nesse momento. A gente não tem, assim, nada a comentar, a não ser realmente refletir e fazer aquilo que disse a Marina Silva na sua entrevista à Globo News, né? Acho que a gente tem que pedir a consolação do Espírito Santo de Deus à família, que possa dar força, possa suster a família nesse momento de dor, né? E a gente seguir em frente, tendo esse episódio como mais uma demonstração inequívoca de que a nossa vida é falível e que a gente precisa permanentemente estar em conexão com Deus, porque a qualquer momento a gente vai ter que se apresentar e o melhor é que a gente esteja preparada. A gente tem que estar com a lamparina sempre acesa. Então, é isso. Eu acho que é um momento em que o Brasil parou, em plena campanha eleitoral, todo mundo se solidariza aí com a família de Eduardo Campos, que perdeu a vida hoje num trágico acidente na cidade de Santos. Nós vimos aí imagens do local onde caiu a aeronave e é claro que é muito cedo para fazer qualquer avaliação política disso, mas certamente isso terá desdobramentos no cenário político nacional em relação à campanha, não é, senador? Eu acho que esse momento é um momento de luto, né? Todo mundo tem que se recolher na sua reflexão, na sua solidariedade à família, né? Porque é o tipo de situação que ninguém deseja nem para o inimigo, né? Porque é um momento de reflexão mesmo, e de solidariedade à família e de luto pela morte de um brasileiro que estava plenamente ativo na política e trazendo uma discussão democrática também diferente para o Brasil. Acho que o momento é esse, é de luto, não dá para a gente fazer conjectura nenhuma daqui para frente, enquanto esse período passar.
Agora, essa agenda que o senhor tem amanhã aqui em Rio Branco, essa audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, foi mantida, mesmo diante dessa situação, né? Olha, a gente, a princípio, devemos mantê-la, até porque a equipe da TV Senado que vai acompanhar essa agenda já está em Rio Branco, a equipe da Comissão de Ciência e Tecnologia também, com a consultoria do Senado nessa área de tecnologia, também já se faz presente. E a gente entende que, como não é uma atividade para um grande público, é mais para um público interessado em fazer o debate da matéria, a gente entendeu que deveria manter. E amanhã, às 9 horas, a gente vai estar lá na Assembleia Legislativa. Esperamos que haja condições para a gente fazer o debate da mesma forma e levar a vida em frente e fazer, digamos assim, o cumprimento das nossas obrigações com normalidade. O Plano Nacional de Banda Larga, que vai ser discutido nessa audiência, é uma política do governo federal que já está implementada há algum tempo. Que avaliação o senhor faz desse plano, especialmente aqui na nossa região? Olha, Rogério, a primeira questão que a gente tem que dizer em relação ao Plano Nacional de Banda Larga é que é uma grande política nacional, uma política assim, de tanto impacto quanto foi a política de expansão da rede de institutos federais de educação. O presidente Lula pegou o Brasil com 114 escolas federais, institutos federais. Hoje nós temos mais de 300 institutos federais, levando a milhões de jovens a possibilidade de fazer uma escola técnica profissionalizante. A mesma coisa nós temos que fazer em termos comparativos com o Plano Nacional de Banda Larga. Qual é a intenção do plano? A intenção do plano é fazer com que haja a inclusão digital, uma política específica de inclusão digital para que todos os brasileiros tenham acesso à internet de boa velocidade. Por quê? Porque já há um estudo da Organização Internacional de Telecomunicações que mostra claramente que quando as pessoas têm acesso à internet de boa velocidade, elas também contribuem mais fortemente para o desenvolvimento social e econômico daquela região, daquele país. E o Brasil está incluído nesse desafio de fazer com que o maior número possível de brasileiros tenha acesso à internet para, dessa maneira, contribuir para um maior desenvolvimento econômico e social do povo brasileiro. E o presidente Lula, em 2010, ao lançar o desafio do Plano Nacional de Banda Larga, ele queria fazer com que essa política chegasse a todo o país e tinha metas estabelecidas até 2014. A presidenta Dilma assumiu com essa mesma missão, se deu conta ao longo do caminho de que ela não foi plenamente atingida nas suas metas, as metas não foram cumpridas. Por exemplo, nós tínhamos um dos objetivos, atingir todos os órgãos públicos do Brasil. Todos os órgãos públicos deveriam estar conectados. Todas as escolas conectadas, todos os hospitais, centros de saúde, delegacias, tudo conectado com banda larga. Por quê? Porque se precisa de respostas, digamos assim, automáticas diante das situações. E o que a gente tem hoje é que um grande número desses órgãos públicos tiveram, digamos assim, atendido a sua necessidade de internet de boa velocidade, mas um grande número, talvez até a maioria, não conseguiu. Então a gente precisa de avaliar, é chegado o momento da gente avaliar os gargalos que emperram a implantação plena dessa política. No serviço público que o senhor cita aí, a gente tem constantemente o problema da queda no sistema, né? Eventualmente se formam filas enormes, as pessoas ficam contrariadas com isso, mas depende de tecnologia, quer dizer, é uma questão que não abrange só o Acre, tudo hoje é via satélite. Então, na região norte especificamente, como é que o governo está enxergando isso? Não é preciso se reforçar, porque a iniciativa privada nos estados do Sul e Sudeste é muito forte, tem uma presença, mas aqui a gente depende muito do setor público. Rogério, essa é a questão que eu diria que é central. As operadoras, elas têm muito interesse e muita facilidade de resolver os problemas nos grandes centros. Por quê? Com um número maior de usuários, elas têm uma rentabilidade muito maior e com a mesma infraestrutura atinge um número muito maior de pessoas. Como elas cobram por conta, quanto mais contas tiverem acessadas a cada operadora, mais lucro elas têm. A região norte, como é uma região esparçada,
onde a população está, digamos assim, distribuída num território muito maior, né, toda a Amazônia é vítima disso, as operadoras não têm interesse, porque não tem retorno financeiro. Então, exatamente por isso fica esse impasse. Primeiro, as operadoras não se entendem entre si. As poucas que têm algum tipo de infraestrutura não compartilham essa porque infraestrutura. são concorrentes. São né? concorrentes. Mas poderia haver um tipo de compartilhamento com certas regras que é papel da Anatel, né, que é a agência reguladora, estabelecer os parâmetros para esse compartilhamento. Mas até agora a gente não avançou significativamente nesse compartilhamento. E a outra parte é a que diz respeito à responsabilidade do próprio poder público com a entrada em cena da Telebrás. A Telebrás ela tem o objetivo de fazer chegar a rede de fibra ótica nos locais mais remotos, né, utilizando inclusive as estruturas existentes da Eletrobras, da Eletronorte e tal, aqui no nosso caso, e isso tudo tem sofrido de uma ausência de diálogo, não tem havido comunicação entre esses organismos, e o que a gente tem de concreto é muita reclamação porque o serviço não chega com qualidade e as pessoas têm todo o direito de reclamar. Inclusive, numa audiência que nós fizemos com a presença do ministro das Comunicações lá no Senado, nós tivemos, inclusive, que nos deparar com o dado de que o maior índice de reclamação junto aos organismos de defesa do consumidor dizem respeito às operadoras telefônicas. De telefonia. Mas aí, no caso, a Anatel, que é a agência reguladora, não teria o poder legal de promover esse diálogo e até, de certa maneira, pressionar as operadoras? Olha, Rogério, em várias audiências que realizamos, sejam para tratar das questões das comunicações, ou dos transportes, ou a questão aérea, as agências reguladoras, elas têm um papel, mas parece que faltam os instrumentos coercitivos potentes para que faça o mercado se enquadrar às exigências legais. Eu imagino que esse seja o caso da Anatel, que ela teria os instrumentos de regulamentação, digamos, à mão, no entanto, não consegue fazer com que a qualidade do serviço final digamos, ao usuário aconteça. E é exatamente esse o sentido das reclamações que a gente ouve. E a ideia de fazer uma audiência sobre o Plano Nacional de Banda Larga faz parte de uma decisão da mesa diretora do Senado, que se reuniu e estabeleceu que todas as comissões temáticas, as comissões permanentes do Senado, iriam acompanhar algum tipo de política pública do governo federal. E coube a nós, da Comissão de Ciência e Tecnologia, acompanhar essa política pública que é o Plano Nacional de Banda Larga, um instrumento fantástico de inclusão digital e que precisa ser, digamos assim, concretizado em todas as suas metas, e que coube a mim, como integrante da Comissão de Ciência e Tecnologia, ficar como relator dessa proposta. Qual é a ideia? A gente vai ouvir nessa audiência pública aqui amanhã um pouco dessa realidade do Norte, pegando o exemplo de Rio Branco e de como acontece aqui no Acre, porque as pessoas sofrem aqui o problema e certamente vão colocar. Depois teremos a oportunidade também de ouvir o Nordeste a partir de Salvador, e teremos uma visita tecnológica a um organismo avançado de São José dos Campos, e por último uma audiência final na própria comissão no Senado. E até o final de novembro nós temos a responsabilidade de produzir um relatório que vá subsidiar o Ministério das Comunicações e o Comitê Gestor da Política de Inclusão Digital na continuidade da implantação do programa. Nós vamos dar uma paradinha, senador. A gente ainda volta com esse assunto e outros temas também aqui nessa conversa com o senador Aníbal Diniz, do Partido dos Trabalhadores, já depois dos comerciais.